Quanto mais você vai se aprofundando em você, mais coletivo, mais amor você vive. O problema é nós querermos forjar as atitudes de amor, forjar a atitude de compreensão, de tolerância, de perdão, de afetividade, quando não vivemos o processo de autodescobrimento. Você vive um processo interno e isso te impulsiona ao coletivo. Porque veja que esta postura de suposto perdão, compreensão e tolerância, ela é uma postura que mais afasta, porque me coloca num lugar alto e coloca o outro no lugar baixo. A individuação é uma forma de vivermos este encontro com o outro, de vivermos o encontro com o coletivo, que decorre do encontro conosco mesmos. Então, por eu não querer me sentir menos, eu critico. Por eu não querer me sentir menor, eu invejo. Por eu não querer me sentir feio, eu me exibo para os outros para compensar essas coisas. Por eu não querer me sentir falho, eu não aceito as críticas alheias. Por eu não querer ser abandonado, eu tomo o outro como uma posse e vou agir ciumentamente. Então veja que todos estes supostos vícios morais que a gente está falando, eles decorrem de eu não conseguir olhar para mim e aceitar quem eu sou. Então pelo ciúme a gente gera sofrimento, pela inveja a gente destrói o outro, pelo orgulho a gente não aceita as críticas, pela vaidade a gente tenta diminuir o outro. Veja que todos esses são movimentos de afastamento, são movimentos de rompimento, porque quando eu estou preocupado em projetar o ego, quando eu estou preocupado em ter um lugar, quando eu estou preocupado com este especial egóico, eu então rompo relações, me afasto e sem perceber machuco, distancio e faço divergências em relação ao outro. O autodescobrimento que nos leva à individuação faz o movimento contrário, porque quando eu encontro um lugar aqui dentro de mim, então eu consigo encontrar-me na relação com o outro. Quando eu não tenho esse lugar aqui dentro de mim e estou preocupado em me impor, em conseguir, em conquistar, eu preciso sair matando, eu preciso me diferenciar e aí eu me afasto do outro. O que impede de perdoar, de compreender, de tolerar de verdade o que é? É o ego exacerbado. É esse lugar muito alto que nós nos colocamos, de que eu sou maravilhoso, de que as pessoas não podem errar, de que tem que ser do meu jeito. Tudo isso vai desandando as nossas relações. Quanto mais alto o ego está, mais distante nós estamos dos outros, mais sintomas a gente faz, mais problemas a gente tem. Então, por trás do pânico, por trás da depressão, por trás dos problemas de pele, por trás da enxaqueca, por trás das crises de ansiedade generalizada, por trás da fibromialgia, por trás de todos estes problemas que nós temos aí na nossa vida, está um ego lá em cima que não quer descer do lugar onde ele fantasia ou que ele se coloca. E aí vem a vida bombando e dizendo, para com essa palhaçada. Quando eu começo a fazer este movimento de olhar e reconhecer estas coisas, o que acontece com o ego que estava lá naquele pedestal, tão forte, tão rígido, fazendo e acontecendo? Ele começa a viver uma queda. O inconsciente, isso é uma premissa, o inconsciente deseja se manifestar. Isso você não pode esquecer, é uma premissa. O inconsciente deseja se manifestar. Então, quando você vive esta experiência e o ego começa a descer um pouco do trono, o inconsciente tende a ir trazendo mais conteúdos. E aonde alguns de nós vamos viver essa sensação de desagregação, de que tudo está se perdendo, de que as coisas saíram do nosso controle, porque o inconsciente começa a trazer mais e mais coisas para que a gente perceba. Se você estiver vivendo o processo de autodescobrimento, como o inconsciente deseja se manifestar,
naturalmente você vai começar a enxergar a cagalhança que você faz por trás destes comportamentos. Quando você diz, eu sou orgulhoso mesmo, isso é mecanismo de defesa para dizer, vamos parar por aqui e não vamos mais falar deste tema. Se você estiver vivendo o processo de autodescobrimento, num primeiro momento você percebe que é orgulhoso. Mas se você estiver vivendo de verdade, com todo o gosto que o processo de autodescobrimento pode proporcionar, você vai começar a enxergar orgulho em outra situação, em outra. E aí você fala, meu Deus, esse orgulho toma conta da minha vida. Ele está presente muito mais do que eu imaginava. O que é isso? Eu estou indo. E aí eu começo a perceber os prejuízos deste orgulho nas minhas relações. Nossa, não tinha percebido que feri determinada pessoa, não tinha percebido o quanto que eu não ouço, não tinha percebido o quanto que eu faço isso, o quanto que eu faço aquilo ou aquele outro, porque o inconsciente aproveitou que o ego saiu daquele pedestal, abriu uma portinhola e começa a trazer conteúdos. E você vai percebendo as consequências deste orgulho na relação com os outros e, importantíssimo, os prejuízos deste orgulho para você mesmo. O quanto que o orgulho, por exemplo, te impede de aprender, te impede de pedir desculpas, te impede de um monte de coisas. Você entende que se você estiver num processo de autodescobrimento, esse negócio vai vindo cada vez mais. Essa é a lógica. Então ele estava lá num alto intocável. E qual é a consequência última dele sair desse alto? O amor incondicional. Ok? Lá nessa ponta aqui da tela, nosso extremo tem um ego exacerbado, que faz de tudo para se manter no poder acima, fere, machuca, nega, renega, se distancia, se corrompe, corrompe os demais. Isso aqui é o auge desse ego, rompido relações, e o oposto, quando esse ego sai do extremo em tudo, o oposto disso aqui é o amor incondicional. Se você começa aqui, você vai sendo levado. E se você não interrompe, se o ego não interrompe esse processo, você vai ser levado à vivência do amor incondicional, que é o movimento máximo de conexão com o outro. Mesmo que doa um tanto, eu vivo uma conexão tão grande com o outro que eu suporto isso para que o outro esteja bem. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, tantas outras figuras lindas que a nossa sociedade já pôde presenciar. Ok? Se você começa esse processo aqui, tá aqui em cima, você começa a tirar o ego do centro, ele vai descendo e o inconsciente vai se manifestando cada vez mais. Toda parada no meio do percurso. Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Quem quiser que goste, quem não quiser que não goste. Tudo isso são paradas no processo. Elas são ações egóicas. Porque o ego morre de medo de chegar aqui nesse incondicional. Porque a sensação do ego é de que aqui é a dissolução. Há pessoas que vão descrever o amor incondicional como dissolução do ego. As palavras pouco importam. O fato é que existe uma entrega tão grande, existe uma conexão com o outro tão grande, que parece que não existe ego. Na psicologia analítica, nós acreditamos que o ego continua existindo, mas ele é tão menos rígido, ele é tão mais conectado com o próximo que parece que não existe.
E quando eu começo a ver essas coisas que estão aqui dentro, o ego vai descendo um tanto mais do seu pedestal. Na medida que ele vai descendo do pedestal, o inconsciente vai manifestando mais e mais e começa a me mostrar em todos os lugares aquelas características e começa a mostrar os prejuízos destas características na relação com o outro e na relação comigo mesmo. E isso, inevitavelmente, presta atenção no que eu estou te falando, inevitavelmente te convida a uma viagem mais profunda. E como não dá mais para esconder e não tem mais o que fazer, você naturalmente, assim que você comete as tuas presepadas, você vai dizer: me desculpa. Porque o que impedia de pedir desculpa? O ego, o medo de assumir a falha, o medo de ser visto como pequeno, o medo de ser visto como imperfeito, o desejo de estar acima, o desejo de ser mais. E naturalmente isso te leva a uma conexão com o outro. Naturalmente isso te leva a pedir desculpas. Naturalmente, isso te leva a uma postura de relação. Eu sou pequeno, eu sou imperfeito, eu sou falho, eu sou feio. Isso é a condição humana. Quanto mais este ego desce do trono, mais próximo, mais colaborativo, mais relacional ele se encontra. E o que faz com que ele desça do trono é o próprio processo de autodescobrimento. Porque quando mais eu vou me conhecendo, mais eu vou descendo. E quanto mais eu desço, mais eu me conheço. Quanto mais eu desço, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu desço. O ego está aqui no pedestal, mas antes ele achava que isso aqui era o lugar. Agora ele já sabe que isso aqui é um pedestal. Ele já sabe que é um pedestal, mas ainda não conseguiu começar a descer. Isso é culpa. Isso é vergonha. Entende? Eu estou começando a assumir que isso aqui é falso, mas eu ainda não desci, ou não desci efetivamente. Então a culpa, ela é o reconhecer que fiz a cagada, mas acho que não deveria ter feito. Veja, não deveria ter feito é uma expectativa de não errar. É uma expectativa de perfeição. É uma expectativa de estar certo. Vergonha. Fiz uma coisa errada. Tenho uma coisa feia. Sou uma pessoa suja. Eu só sinto vergonha porque ainda tinha uma expectativa de não ser sujo, de não ser feio ou de não ter cometido o erro. Então, a vergonha e a culpa, ela já é uma sinalização de que o ego está assumindo que não está naquele lugar que deveria estar, mas ainda não desceu e não pôs o pezinho no chão. Porque quando põe o pezinho no chão frente ao erro, pede desculpas. Frente ao feio, gera humanidade, compreensão, tolerância. Eu que ainda me culpo, quer dizer, ainda me cobro não ter feito isso. Quando o outro fizer, eu vou exigir, eu vou cobrar, eu vou punir ou eu vou julgar, porque ainda não desfiz os critérios egóicos. A mesma coisa para vergonha. Se eu estou sentindo vergonha é porque eu ainda acho que isso é feio, que isso não deveria acontecer. Então, se o outro fizer, eu também vou achar que é feio, que não deveria acontecer. A vergonha ainda é a expectativa, a fantasia de ser bonito,
A culpa ainda é a expectativa de não errar, de ser perfeito. Então, para você que está vivendo a culpa, ou para você que está vivendo a vergonha, a minha frase é: desce um pouco mais. Desce ao chão, aonde não tem no que se segurar. Porque a culpa e a vergonha ainda é a gente se segurando em algum lugar. Ainda alimentando expectativas egóicas e fantasias daquilo que é inatingível.